Bem-vindos à Voz da Terra, um programa sobre vivências, bem-estar e encontros. Eu sou a Ana Terra e vou estar convosco na próxima hora. Olá a todos os ouvintes, estamos de volta para mais um Voz da Terra. Hoje estou na companhia habitual de Francisco Rosa, Sónia Terra e com o nosso convidado especial, Nuno Gonçalves. Nuno Gonçalves é psicólogo, fundador de Para Mim Basta, Associação contra a Violência. Vem hoje juntar-se a nós para falarmos sobre as máscaras e a cultura. Mas antes eu gostava de passar aqui a palavra ao Francisco. Olá, o Francisco está ali muito ocupado a colocar o live stream. Ora, muito bom dia, bom dia Ana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu queria que começasses por falar um pouco do teu evento, para os nossos ouvintes ficarem esclarecidos. Muito bem, muito bom dia mais uma vez. Renovados agradecimentos ao nosso amigo Nuno pela sua presença aqui. Nós estamos a celebrar o Halloween, não é? Também temos o ambiente aqui no estúdio está muito engraçado. Muito obrigado a todos os ouvintes por nos sintonizarem, não é? Antes de mais, aqui o programa irá promover, não é? No próximo dia 4 um passeio solidário que tem como objetivo angariar fundos para ajudar na causa da recuperação da nossa querida amiga Ana Rocha, que está neste momento a combater uma doença. O encontro, como dizia, será no dia 4, portanto, quem quiser contribuir para a causa, venha ou não no nosso passeio, porque obviamente há limite de número de pessoas em virtude também do espaço que se visita. Podem sempre contribuir fazendo os seus donativos. Temos tudo bem explicado na nossa tudo bem página, explicado na nossa página, não é? Portanto, as pessoas podem sempre... as pessoas não se admirem de ouvirem uns sons estranhos nos estúdios, porque este programa tem a característica de ser extremamente dinâmico, não é? Temos sempre gente nova e tal. E temos o nosso Arthur. Temos o nosso Arthur, a nossa mascote. Bom, e basicamente é isso, Ana. Agradecemos antecipadamente a quem se possa juntar ao evento. E desejamos obviamente as melhoras à Ana, para quem mandamos um beijinho, e vamos então continuar com o nosso programa ouvindo os excelentes comentários do Nuno, não é assim? Ainda não ouvimos nenhum, mas vamos ouvir certamente. Obrigada, Francisco, pela organização deste evento e por esta explicação. Eu peço só que revejas aqui o nosso live stream, que está ao contrário. Okay. Enquanto nós vamos conversando já vamos ver isso. Podes colocar, uma vez que eu estou em máscara. Bom, hoje falamos de máscaras, falamos de Halloween, falamos também de cultura. Portanto, diz-me, amor. Bom, o Halloween já tem uma história muito antiga. Começou com os celtas, tinha uma visão muito espiritual e hoje em dia já não é bem assim. Acha que os valores foram-se perdendo ou são novos tempos? É natural que haja uma readaptação? Para onde é que vê isto caminhar, o Halloween? Bem, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui. Obrigada por estar connosco. Depois de tantos encómios, eu estou seguramente certo que vou desiludir, isso vou fazer o meu esforço. Só um pequeno acréscimo. Para Mim Basta é uma associação contra a violência psicológica. Mas isso ficará depois por outras núpcias.
Ora, agradeço também aos nossos ouvintes a paciência e a disponibilidade para sofrer ouvindo, não é? Porque isto vai ser um programa bastante assombrado e eu vou tentar dar o meu melhor. Ora, relativamente ao Halloween e aos tempos modernos, eu não vejo assim grandes diferenças. Ou seja, o que acontece relativamente à relação com o mundo do fantástico, do desconhecido, é sempre uma tentativa de interpretar, de dar uma ordem, de conhecer. E através desse conhecimento não só poder prever, como adquirir algum domínio sobre uma realidade e sobre as forças que determinam essa realidade. Nós sabemos que há duas forças que para o homem primitivo são muito poderosas, que é o nascimento e a morte. Quando o ser humano começa a ganhar uma noção da espiritualidade, de uma necessidade de compreender como é que um ser tão rico pode cessar de um momento para o outro, apagam-se as luzes, vai abaixo ao quadro e desaparece tudo. Certamente que todos os mistérios, todas aquelas forças que ele desconhece começam a ganhar sentido como uma realidade paralela, alternativa, como um mundo para o qual se entra através da porta, neste caso a morte, e onde existem outros espíritos. Os espíritos do passado, os espíritos da natureza. Por isso, quando falamos em atualidade, eu não encontro grande diferença, porque essa curiosidade humana deu origem às grandes criações do mundo, a cultura, a ciência, o raciocínio, a filosofia. Mas perdeu-se um pouco esta ligação com o espírito, com o lado espiritual. O Halloween era um pouco unificador também da comunidade, era uma celebração para as colheitas, para o novo ano, e hoje em dia perdeu-se este lado ou não? Na sua opinião? O Halloween é uma das muitas classificações que nós ao longo de toda a antiguidade, inclusive do tempo da Idade da Pedra, nós já temos rituais. Exato. E o que é certo é que esses rituais estão assinalados de uma forma bastante bonita através de cromoleques. Já agora aproveito para lembrar que o mais antigo conhecido na Europa se situa perto de Évora, o dos Almendres. Por isso, o Stonehenge, Karnak em França, há uma série de manifestações dessa realidade, dessa procura de uma regularidade, de uma norma. E o Halloween é mais uma dessas formas. Portanto, encontra-se dentro dessa espiritualidade. E é esse assombro que a humanidade tem com a existência, com o mundo, com os fenómenos, porque a nós não nos chega a constatar que existe um fenómeno. Nós temos que perceber que há uma razão, que mesmo que nos escape, seja maior. O que é certo é que nós hoje em dia, em termos de espírito, e quando digo espírito é no sentido de pensamento, conhecemos, e mesmo os que são fortemente anti-supersticiosos, não há madeira que não sofra os 3 toques, vá de retro ao Santanás, não é? Livra-nos disto, deixa cá, não vai haver algum azar. Por isso, se em termos públicos nós somos todos muito modernos, em termos privados, os fantasmas continuam a povoar o espírito das pessoas. Exatamente. E nós aproveitamos esta época para dar vida às nossas fantasias. Sónia, isto como artista, isto é uma época atrativa ou não? É bastante. Eu penso que para ambos isto tem muito que se diga, ou não? Em termos psicológicos, temos aqui uma visão da cultura muito abrangente, e tu, Sónia, como artista, isto é muito apelativo. Dá asas a uma grande criatividade. Sim, eu penso que sim. Até em termos culturais e pelos vários sítios vai-se vendo estas manifestações, não é? No mundo inteiro. Manifestam-se de formas diferentes, mesmo em termos de máscaras, mascarados. Esta máscara foi feita por ti já agora? Esta máscara que estou a usar foi feita por mim e por ex-alunos meus. Muito bonita. Há uns anos grandes atrás. E é uma recordação que
tenho e não resisti a trazê-la hoje. Muito bonita. Não resisti. Bom, eu queria falar Boa memória. sobre o seguinte. Nós temos vindo a assistir à questão das ofensas. Se é correto ou se não é correto utilizarmos como fantasia máscaras que têm um significado cultural. Vê-se muito, por exemplo, as caveiras mexicanas, que são lindíssimas, são de uma estética incrível, e vêem-se frases como a nossa cultura não é uma fantasia, ser negro não é uma moda, coisas deste género. Não sei se vos tem passado à frente dos olhos quando estão na internet, tem-se visto muito apelos destes. E é esta a questão que eu quero deixar. Onde é que fica a liberdade de expressão e a ofensa? Ou seja, nós somos livres, devemos ser livres para usar, para nos inspirarmos nestas máscaras, apesar de terem este peso cultural, ou não. Ou devemos ser comedidos e estamos realmente a faltar ao respeito e a ser ofensivos. Ora, relativamente a essa questão, eu sou grande defensor da liberdade. Mas, assim como há liberdade na criatividade, na expressão, também em todos os planos da nossa vida nós temos regras, temos padrões. E a regra da boa convivência dita que existe respeito. É lógico que eu não tenho dificuldade em contar anedotas de alentejanos junto de alentejanos. Faz de contar anedotas de alentejanos, são os melhores contadores. Agora, há outras questões de ordem étnica que poderão ser mais sensíveis, principalmente quando as pessoas se sentem como sendo de um grupo que vive um desequilíbrio relativamente aos demais. E depois nós sabemos que há toda uma série de dimensões que exploram esta questão para dar aquele sentimento de seita, daquele sentimento de grupo fechado, por aí fora. Isso é uma questão que vai ficar aqui um bocadinho à margem, que eu não vou falar dela, mas para mim há uma regra que dita a forma como eu estou. Outras pessoas poderão ter outra. Eu rio com. Exato. Não rio de. Se eu ofendo alguém e o faço intencionalmente, não é correto o meu comportamento. Se ofendo alguém porque a pessoa é melindrosa, aí há um problema da parte da pessoa que vê intenções nas minhas palavras ou nos meus atos que não traduzem a minha intenção. Agora, também nós sabemos que, assim como aos meninos se ensina que não devem perguntar a idade a uma senhora, que não devem dizer asneiras, não devem fazer gestos feios por aí fora, faz parte das normas da boa educação a pessoa também saber como é que deve interagir com o outro. E o que é certo é que a educação, se existe, não existe por acaso. E os próprios animais são educados. Nós temos uma área de estudos que é a etologia, que precisamente estuda essa área. Um animal que no seu grupo não tenha um comportamento adequado é ensinado ou pelos pais ou pela comunidade a integrar socialmente. Ora, na nossa sociedade é a mesma coisa. A educação é um princípio de civilização que permite que pessoas com diferentes sensibilidades, com diferentes preparações, possam existir entre si de uma forma tranquila, ajustada. Ou seja, de alguma forma a educação é uma diplomacia do dia-a-dia e que hoje é muito maltratada. As pessoas rejeitam porque há pessoas de determinados estratos, e eu não estou a dizer aqui os mais pobres, de determinados estratos, seja por uma questão cultural, seja por uma questão económica, seja por uma questão social, que rejeitam a educação porque se sentem diminuídos se forem educados. E também há aqueles que usam a educação de uma forma muito mal educada, porque eu posso usar a minha superior educação para me demarcar e ofender socialmente o outro. Ou seja, mesmo a educação pode ser ofensiva respeitando todas as regras. Devemos ter, como se diz, liberdade para ofender.
liberdade para ofender... Entre aspas, ou seja, ser livres para nos expressarmos... Expressar, sim. Ofender, não. Uhum. Agora, se alguém fica ofendido quando não há essa intenção, temos que perceber se a ofensa por parte de quem a profere é fruto da ignorância ou do equívoco, e de quem entende da ignorância ou do equívoco e também do preconceito. Exato. Eu levanto esta questão porque isto, sobretudo a nível dos Estados Unidos, tem gerado muitas polémicas. A nível das universidades, pessoas que defendem esta liberdade de nos mascararmos, mesmo recorrendo a este tipo de fantasias que podem ter uma conotação diferente para certas culturas, que podem entender como ofensas, e muitas vezes até são usadas como homenagem, ou por uma questão estética, simplesmente, por admiração, acabam por ser... Desculpa, Sónia, agora perdi-me um bocadinho. Ok, temos aqui uma falha. Alguns professores que defendiam esta questão de liberdade para utilizarmos as fantasias que queremos foram alvo de grandes represálias. Portanto, isto é preocupante. Quer dizer, parece que vivemos quase numa ditadura. Foram alvos de grandes ofensas. Ou seja, eu tenho uma certa dificuldade em fazer uma generalização quando falamos de culturas diferentes. Nós esquecemos frequentemente que não só os Estados Unidos são compostos por 50 países, são uma federação, como uma confederação. Ou seja, não, mesmo em termos legais, não têm leis equivalentes. Situações que são crime num Estado são paz e amor noutro. Temos uma situação em que nos esquecemos frequentemente que os Estados Unidos não foram apenas um refúgio de liberdade, mas foram também um refúgio para muitas ideologias filosóficas, sociais e religiosas extremistas. É um país onde são permitidas determinadas ideologias que são consideradas particularmente perigosas na Europa, e nós dizemos quer em termos de racismo, quer em termos sociais, por aí fora. E se nós tivermos algum conhecimento dos Estados Unidos da América, sabemos que em termos culturais, e quando digo cultural é aqui já no sentido da formação, no sentido do conhecimento, os Estados Unidos são muito sui generis, porque tudo quanto é crença, tudo quanto é fantasia é aceito. Ou seja, muito facilmente encontramos sempre alguém ou algum grupo que tem recursos para se tornar um grupo de pressão, para se sentir ofendido até pela forma como quem está à frente dele respira. Exato. Quando entramos numa situação dessas, deixa de haver liberdade e a própria realidade ofende. Exatamente. Muito bem dito. Francisco, já te dou a palavra. Vamos rapidamente a um temazinho musical, não é? Estou sempre a cortar o pé, não é? Por uma boa causa. Até já! Psycho Killer. E a conversa aqui mantém-se, mesmo fora dos microfones, o que é sempre muito bom. Francisco. Ora, muito bem. Antes de mais, eu gostaria de informar os nossos caríssimos ouvintes e eventuais acompanhantes no Face que realmente nós estamos ao vivo. As pessoas que quiserem entrar em contato connosco e colocarem questões aqui ao nosso convidado Duarte, podem sempre fazê-lo. Nuno, Francisco, isto já é habitual, ele é muito distraído. Eu gasto a mesma loja. Francisco é muito distraído. Desculpem-me, nós estamos a falar de máscaras e de Halloween e isso tudo, de modo que pronto. De qualquer forma, gostava de relembrar que, embora a nossa colaboradora residente, Sónia, esteja a usar uma lindíssima máscara que podia ser de Carnaval ou do Halloween, não se esqueçam, a grande festa do Halloween é no dia 31 de outubro, não é? Sendo o dia para perder-se o dia 1, mas o Carnaval ainda falta. Para o Carnaval faltam alguns meses, em fevereiro, penso eu. Não vi bem a data, mas há aqui questões muitíssimo interessantes que o Nuno levantou
sobre as culturas, sobre o comportamento das pessoas, sobre o rir, sobre o chorar, etc. Eu gostaria só de fazer uma perspectiva dentro das minhas limitadas capacidades e, enfim, do pouco que eu sei sobre o Halloween. Isto efetivamente é uma festa, e o Nuno que me corrija se eu disser alguma asneira, ou enfim, alguém que me corrija se eu disser alguma asneira, Ou Duarte. ou Duarte. Efetivamente, nós estamos aqui na Ilha Terceira, Açores, para quem possa não saber, e o Halloween começou a ser celebrado através, obviamente, da presença dos norte-americanos, e a esta festa do Halloween, obviamente, aderiram os portugueses, não é? Eu sempre achei uma festa extremamente interessante e muito divertida. Porquê? Porque eu via a forma como os americanos que a trouxeram para cá a viviam. E era, ao fim e ao cabo, uma festa em que as pessoas se assustavam, mas um segundo depois riam-se. Como assim? Porque é uma festa que é uma festa onde nós podemos ver a presença de adultos e crianças. Eu tive o gosto de também participar como voluntário, como tradutor, mas não vou entrar muito por aí. Sobre o Halloween e sobre o medo e o assustar. Eles faziam uma coisa muito engraçada, que era: tinham as chamadas casas assombradas, onde montavam cenários verdadeiramente assustadores, porque o espírito do Halloween é assustar, não é? É assustar. É uma festa, tal como o espírito do carnaval europeu ou açoriano, se quisermos, é divertir, é entreter. A festa do Halloween é efetivamente assustar. Ok? Mas assustar de forma que as pessoas não morram de susto. Ok? E então o que é que eles faziam? Aparecia, por exemplo, uma criança fantasiada de monstrozinho, por exemplo. E à sua frente ele via um adulto fantasiado de monstro, mas o monstro mais horroroso que se pudesse imaginar. Então a criança quase que chorava a ver aquele monstro, enfim, absolutamente horroroso, e naquele precisamente a pessoa que estava a personificar o monstro retirava a máscara e dizia: não, nós só estamos aqui a brincar. Eu, por exemplo, aqui em estúdio, olho ali para a Sónia, que é uma doçura de uma jovem, e assusta-me. Eu estou um bocadinho assustado com a tua figura, porque ela está linda, parece que vem de Veneza. Exatamente. Por exemplo, tu achaste que ela estava bonita, eu acho que ela está assustadora. Mas, por exemplo, se eu fosse um puto, se fosse uma criança, chegava ao pé da Sónia: ai que susto, estás-me a assustar. E então a Sónia a seguir tirava a sua máscara e diria: nós apenas estamos a brincar ao Halloween. Não é? E é isso que as pessoas efetivamente têm que saber, que é uma festa de diversão. É preciso alguns cuidados nestas questões dos Halloweens, porque aparece gente, eu se calhar entro aqui um bocado na área da Ana e também do Nuno, existe gente meia maluquinha que pode aproveitar estes momentos para também fazer das suas, não é? Para também tornar a sua fantasia. As máscaras servem a muitos propósitos, não é? Exatamente. A máscara pode disfarçar, como pode mostrar a realidade que está dentro da pessoa, não é? E então há muita gente que aproveita esta situação para das duas uma, ou fingir ou aproveitar-se. Não é? E são áreas talvez mais do foro da psicologia. Mas havia coisas muito engraçadas na zona, a nível de cultura, e nós voltamos à questão cultural, em que durante o Halloween, na Ilha Terceira, e é bom que isto seja dito, porque há muita gente que deturpa a realidade da festa do Halloween. Era uma festa em que os jovens, mais na zona da praia, onde havia um grande
número de americanos batiam à porta dos americanos, normalmente, e usavam a expressão trick or treat. Isto significa ou me dás um bombom ou um roçado, ou roçado, ou vou-te assustar, não é? E então a ideia era, se a pessoa desse um chocolatinho ao miúdo, o miúdo agradecia. Mas se dissesse, desculpa, não tenho aqui um chocolatinho para te dar, o miúdo tentava assustar-se, não é? Isto é uma questão cultural e convenhamos que também os primeiros chocolates, isto é bom que seja dito, que é para as pessoas perceberem a essência, se aqui importa, do Halloween na Ilha Terceira. Os primeiros chocolates, e enfim, passa a expressão os Três Mosqueteiros, os Snickers, etc., começam a aparecer efetivamente nessa altura. Eu não quero fugir muito ao tema do programa, mas era só para introduzir aqui esta ideia, pedir às pessoas que realmente se respeitem, pedir às pessoas que respeitem a festa, que se divirtam, mas que tenham em consideração que é algo efetivamente cultural e que nós adotamos como vindo de outros países. E acho que é uma festa muito divertida, na minha opinião. Sim, muito divertida. O Nuno estava aqui a falar-nos em off de uma questão muito interessante das máscaras. As máscaras na natureza também, e eu gostava que contasse aos nossos ouvintes, que eu acho que eles iam gostar muito de ouvir esta perspectiva. Ora, isto é uma perspectiva que acho que é acessível a qualquer pessoa. E que está em todos os campos da nossa vida. Se nós começarmos a analisar a natureza, quer a natureza humana, quer a natureza animal, chegamos à triste conclusão que, apesar de todo o esforço que é feito para a verdade, toda a educação que se faz para a verdade, a grande máquina, a grande indústria da natureza é um embuste. E, de facto, só a civilização é que transforma um pouco isso, de modo a que indivíduos se libertem das leis da natureza. O leão tem juba para parecer maior. Os animais arrepiam-se para levantar o pelo e para ganharem estatura. As aves abrem as asas. Os insetos abrem as asas. Pintam-se de cores maravilhosas. Imitam outros animais. Mascaram-se para se disfarçarem na natureza para se protegerem. Seja por uma questão de defesa, ataque, caça, proteção, corte, seja por que razão for, nós na natureza raramente conseguimos ver um ser na sua essência, porque todos nós andamos mascarados. Há quem use tacões. Os militares usam chapéus mais altos e dragonas para parecerem imponentes em ombros direitos e elevados. Os médicos têm que usar bata. Muitas vezes não é por eles, porque eles até em calções de banho continuam a ser médicos. Mas para o doente é importante que ele tenha a farda de serviço. Todos nós usamos máscaras, por diferentes motivos. É universal. Até as máscaras sociais. Exatamente. A nível das máscaras sociais, ainda há pouco, quando cá cheguei, estavam-me a perguntar qual era a minha etiqueta, qual era a minha alcunha. E eu disse que não tenho alcunha, tenho várias alcunhas ao longo da vida, mas como pessoa sou Nuno. Apenas. Tudo o resto passa por situações que não me definem enquanto pessoa. Podem atribuir-me uma característica, mas isso está nos olhos de quem vê. Porque se calhar outra pessoa, face à característica que outros reconhecem em mim, não vê isso, vê uma coisa totalmente diferente. Como dizia aqui também o Francisco, é uma questão também de perspectiva, não é? Eu gostaria, Ana, se me permites, de colocar aqui uma questão ao Nuno. Nós estamos aqui há praticamente uma semana ou vários dias do Halloween. Nós entramos nas mais variadas lojas e vemos os mais variados objetos alusivos à festa do Halloween. Eu perguntava-lhe o seguinte: se houver alguém que realmente queira alinhar na festa do Halloween,
mas hesite porque alguns objetos o assustam ou vão um bocadinho de encontro àquilo a que as pessoas normalmente estão habituadas, de acordo com a sua educação. Como é que acha que uma pessoa pode ultrapassar alguns preconceitos ou alguns princípios educacionais? Como é que pode ultrapassá-los de forma a divertir-se também um bocadinho no Halloween? Qual é a atitude que sugere que as pessoas tomem de forma a divertirem-se um bocadinho nessa altura? Em primeiro lugar, serem livres. Ou seja, a pessoa pode gostar ou pode não gostar do Halloween, como pode gostar de futebol, como pode gostar de fatos, como pode gostar de novela. Ou seja, tudo é uma questão de gosto, tudo é uma questão individual. E, em primeiro lugar, a pessoa ser fiel a si própria. Há pessoas que, por razões religiosas, não aceitam o Halloween. Há pessoas por razões filosóficas não aceitam o Halloween. Há outros por razões racionais ou científicas também não aceitam. Isso tem a ver com a forma como a pessoa se sente e vive. E não é apenas neste aspecto, é geral. Há muitos aspectos na vida que partem de preferências que as pessoas têm, quer a nível próprio, pessoal, por uma questão de personalidade, quer a nível cultural, porque foram sendo adquiridas, ou até por outras razões, de ordem emocional, por aí fora. Há uma questão aqui que, relativamente ao Halloween, eu gostaria de sublinhar. Eu não sou um grande especialista em Halloween, porque, sendo continental, o Halloween chegou relativamente tarde. Aqui na Terceira, por via do contacto com a base, começou muito mais cedo e vocês beberam diretamente da fonte dos herdeiros, digamos, da cultura britânica e norte-europeia do Halloween. Ou seja, no continente é mais um carnaval como outro qualquer e que vem associado a toda uma série de outras iniciativas, filmes. O viver ao Halloween, na linha do que vivem outras culturas, que é aquele enfrentar do medo, da morte, e ao mesmo tempo ter a descarga porque se domina de alguma forma esse medo e a realidade, no continente não existe, como provavelmente vocês aqui têm. Quanto a viver, é como tudo. Se a pessoa achar graça, é mais um carnaval de experimentação como outro qualquer. O carnaval também cumpre essa função da máscara, da ocultação, seja por razões sociais, seja por razões pagãs. Porque, como sabem, é uma festa que foi adquirida, chamemos assim, foi integrada no calendário cristão, precisamente para combater a força que tinha enquanto festa pagã, e inscreve-se também nessa, talvez seja mais diversificado, mas continua a ser viver, insinuar algo a brincar e com a consciência que não é uma realidade, porque nós no Halloween não andamos com as nossas melhores roupas, pelo menos do dia a dia, que é uma mistificação, que é uma encenação. Por isso, se a pessoa tem preconceitos, tem direito a tê-los. Agora, se hesita, provavelmente será útil ela refletir sobre o significado efetivo, se é algo que merece tanta reação, se também quer participar e divertir-se, porque não está a transgredir com nada. Eu acho que seria extremamente engraçado e mais uma, porque a única pessoa em estúdio aqui com um aspecto de Halloweenesco é a nossa Sónia. A nossa Sónia, tu estás espetacular. A máscara está muito engraçada. Eu deixaria uma sugestão, e o Nuno que me corrija, ou a Ana, enfim, especialistas nesta área. Uma coisa que eu aprendi enquanto estive nos Estados Unidos foi que algumas famílias brincam e celebram os seus Halloweens dentro das suas casas. Fazem as suas próprias brincadeiras, penduram aranhas, penduram imagens, é verdade, de caveiras, de ossos, enfim, das coisas mais esquisitas que se possa imaginar, porque isso vai de encontro ao espírito típico do Halloween. Acho que seria engraçado as pessoas começarem a fazer em casa, a prepararem eventualmente os miúdos, porque os miúdos gostam muito da festa, e à medida que as pessoas forem crescendo, poderão eventualmente depois participar em festas do Halloween com adultos. Eu estou a bater um bocadinho nesta do evento em si, porque já vi coisas de Halloween
verdadeiramente assustadoras. E então reparei que as crianças que são educadas de uma forma suave nas suas casas para a festa do Halloween, quando vão para mega festas de Halloween, já todas elas vão para se divertir e para se rirem, não é? Isto é um bocadinho como o Carnaval. Nós vemos os puxadores das danças, às vezes acompanhados pelos filhos ou pelas filhas, que vão ali acompanhá-los a dançar e tal, e a divertirem-se. E depois, quando se tornam adultos, podem fazer parte de uma dança de Carnaval, não é? Acha que é uma boa ideia para quem quer também começar, porque nós vivemos numa ilha festiva por natureza. O que é que acha desta ideia que acabei de mencionar? É assim, ao tocar dessa forma na questão, eu sinto-me tentado a ser um pouco mais técnico e depois passar para o tema da cultura. Em termos de festa, desde que a pessoa não perca, como é que vou dizer, o pé, não fique a voar, as festas são muito importantes, porque permite integrar toda uma série de experiências, trocar experiências e criar ânimo. As pessoas não vão para festas para ficarem tristes, para ficarem aborrecidas. Se isso acontecer é porque a festa não resultou. E é importante nós aprendermos a lidar com as emoções também positivas. Os portugueses têm uma cultura um bocado dramática, pesada. É sério quem for triste, quem for sofrido. Isto gera uma base social que promove o mal-estar, a infelicidade. E a festa ajuda a pessoa não só a ter boas memórias, a desenvolver em termos neurológicos, porque as experiências moldam também o cérebro enquanto órgão, a ter experiências que ajudam a ter melhor saúde mental. E nesse aspecto, pronto, só queria deixar este alerta, porque nós sabemos, e a Ana sabe também como eu, isto já é um conhecimento desde o século XIX, que a depressão tem uma marca anatómica, porque desenvolve o lobo correspondente no cérebro, o que torna cada vez mais difícil a pessoa conseguir combater isso. Ou seja, quanto mais tarde e mais repetida for esta situação, maiores são as manifestações e evidências anatómicas e o tratamento e a reversão. Por isso, a festa ajuda precisamente também a desenvolver o lobo oposto para a pessoa ter uma atitude mais positiva, mais aberta, mais otimista, mais capaz de reagir perante a vida. Relativamente à festa em si, é uma festa temática. A criança também, quando lida com o carnaval ou com situações que são novas, tem uma reação normal de defesa, de retração, não faz parte do mundo dela, defende-se. No caso do Halloween, que em termos de festa já está retirado do seu contexto, digamos, religioso, do seu contexto, digamos, espiritual, no sentido da espiritualidade, da morte, é mais uma festa temática. E temos então aqui esta situação que nos trouxe cá a Sandra, que é a questão da criatividade. Porque a arte é uma das manifestações humanas mais importantes, na medida em que nós vemos que o homem primitivo gravava na pedra, pintava nas paredes, sublimava aquilo que era, de alguma forma, uma realidade um pouco áspera e que trazia criações que tinham um significado espiritual, religioso e, ao mesmo tempo, tinham um efeito estético. Tinha um impacto bastante grande. E todos nós somos sensíveis à beleza, somos sensíveis à arte. Depois, pronto, pode haver mais ou menos experiência, mais ou menos cultura artística, mas nós não somos indiferentes à arte. E o certo é que nós vemos isso nas grandes religiões. As grandes religiões sempre fizeram investimentos muito poderosos em arte, mesmo junto das pessoas mais humildes, menos educadas, ou seja, com menos formação, porque tem de facto esse impacto de não só trazer a beleza, como estimular a espiritualidade, criar, expandir o mundo interior.
Não sei se foi ao encontro da sua resposta, da sua pergunta. Francisco? Acho que sim. Agradeço-lhe a exposição, sem querer tirar qualquer tipo de conclusões, que aliás o programa ainda não terminou, mas acho que há aqui duas palavras que são de extrema importância, que ao fim e ao cabo é diversão, não é? As pessoas divirtam-se. O Halloween é efetivamente diversão, respeito, liberdade. Ora bem, diversão, respeito, liberdade. E ao fim e ao cabo tenho o meu telefone ali a tocar, mas pronto, são coisas. Ana, eu deixo a palavra contigo. Isto hoje está um bocadinho Eu deixo a palavra contigo. Vamos enquanto para vou o desligar a chamada. Vamos para intervalinho. Ficamos com RESPCT, Respect. Vamos todos terminar aqui com muito respeito uns pelos outros. Nós estamos mesmo a terminar. Eu queria só... Temos mais uma mascarada em estúdio. Eu queria só levantar aqui uma última questão. Estamos mesmo a finalizar. Acham que era importante... Isto não está a correr bem. Acham que era importante trazer uma vertente mais educativa, reeducar para a origem ou sobre a origem desta festividade e para tentar combater um pouco esta ideia das ofensas que falávamos no início e estas diferenças culturais, liberdade sim para nos expressarmos, para nos Jesus. Estou a sentir-me ameaçado. Liberdade sim, mas com algum conhecimento. Andam por aqui umas coisas a voar, eu não sei se me desvio. Eu não sei, eu acho que é melhor ir para debaixo da mesa. Deixei cair a minha máscara. Seria importante ou não? E tu, Sónia, enquanto professora também, dar liberdade para escolher as fantasias, e algumas esteticamente são lindíssimas, como já falámos, mas com uma componente educativa ou não? Vamos terminar o live stream. Isto está atribuladíssimo. Vocês desse lado estão a levar com fogo, eu é que estou aqui protegida. Podes repetir, se faz favor? Acham que seria importante, e pergunto aos dois, introduzirmos aqui uma componente educativa ou não? Ou seja, é uma festa, hoje em dia muito à volta das máscaras, dos rebuçados, e perdeu-se um pouco aquele lado cultural, aquele lado educativo. Seria importante voltar a esta base ou não? Saber de onde é que vem a celebração e qual é a história por trás de algumas das máscaras que nós vemos. Porque muito não é usado como ofensa, é usado exatamente como homenagem. Depende de... O que é que vos parece? É assim, eu acho que é muito importante sempre explicar e em termos educacionais, saberem sempre as origens. Muito bem. Mais perto, sim. Saberem sempre as origens daquilo que está implicado por trás de uma máscara, não é? O tipo de máscara, porque elas assumem aspectos e contextos e intenções muito diferentes de sítio para sítio, e seja qual for aquela que se vão basear, é sempre importante saber a história por trás de cada uma, até para respeitar as determinadas culturas Exato. E o género, não é? Okay. É sempre importante esse estudo. Bem. Obrigada, Sónia. Eu acho que é importantíssimo que a cultura seja sempre aprofundada, que o conhecimento seja aprofundado. Para já porque é transversal. Porque quando se explica algo de uma cultura, estamos a introduzir um tema que, por uma questão de humanidade, é comum a todas as culturas. Somos todos pessoas com culturas diferentes, mas as angústias, os problemas, as lutas de qualquer pessoa na humanidade são os mesmos. É sobreviver, é viver em comunidade, é formar relações, sejam elas sociais, familiares. E o que dita a intolerância
a reação, a ofensa, é basicamente a ignorância e o medo. Exato. Se, havendo conhecimento, havendo a capacidade de descodificar, conhece, nós vejamos, nós temos todo aquele carnaval à volta do Natal. E vivemos numa civilização herdeira de Roma, que é uma civilização cristã. Para todos os efeitos, nós ainda não tivemos propriamente uma interrupção, porque em termos de política administrativa, divisões administrativas por aí fora, mantemos essa mesma inércia. E civilizacionalmente, nós somos esses herdeiros de Roma, esses herdeiros da cristandade. No entanto, mesmo assim, a religião cristã continua a fazer esse esclarecimento. Em alguns casos, produz extremistas, mas, na maior parte dos casos, pelo menos tenho essa expectativa, produz pessoas mais conscientes, mais sensíveis, mais alerta aos valores e à realidade e a princípios de vida que podem não praticar, mas conhecem-nos. E estes valores são também comuns a todas as religiões, independentemente de tudo aquilo que nós falamos atualmente, das diferenças que opõem. A mensagem que está na base de qualquer religião é o entendimento, é um viver em paz e em harmonia entre as pessoas. Poderá ser uma utopia. Por isso, enquanto houver pessoas, haverá sempre conflito. Não é? E nós temos que crescer, temos que desenvolver. E tudo gera conflito, até uma máscara, até um... É como dizia, basta respirar às vezes. O ensinar, o ir às raízes, acaba por ter um efeito muito multiplicador e que permite uma associação que aumenta o mundo interior da pessoa e a sua capacidade de lidar e conhecer o mundo. Há uma coisa muitíssimo interessante, eu vou ser extremamente breve. Eu sou um bocado como os convidados, assim começo a falar, não estamos sempre a dizer, calma. É outra torneira. Mas o Nuno tocou em assuntos muito engraçados. Eu gosto muito de ir aos factos. Halloween, máscaras. Vemos coisas dos Star Wars, vemos coisas da Disney, vemos coisas da Marvel, vemos imagens dos Frankensteins, dos cartoons, e obviamente em Portugal fez-se uma adaptação à cultura, a uma cultura que está a ser construída diariamente. Francisco, peço desculpa por interromper, mas tens que ser mesmo breve. Pronto, resumindo e concluindo, eu acho que as pessoas se devem divertir, devem fazer as suas aventuras de forma saudável. Olha, e ao fim e ao cabo tenham um bom Halloween e não se esqueçam, por favor, do apelo que nós fizemos à Ana Rocha. A linha continua aberta. Façam, por favor, os vossos donativos. Nós tivemos que limitar o número de participações no passeio por razões óbvias, mas deixo aqui o apelo para que façam os vossos donativos e resta-me agradecer, obviamente, a generosidade a toda a gente pela sua entrega à causa. Bom, últimas palavras, muito breves. Muito breves mesmo. Temos que nos lembrar que uma vida não nos permite viver todas as vidas que nós podemos viver. E estas festas permitem-nos, por alguns momentos, imaginar como seriam essas vidas e vivê-las um pouco. Muito bem, uma belíssima forma de encerrar este nosso programa. Eu agradeço a sua companhia, a de todos vós e a dos nossos ouvintes. Muito obrigada, festejem com respeito. Divirtam-se. Obrigada pelas suas palavras. E o nosso Arthur vai despedir-se por nós. Arthur, hoje encerras tu o programa. Que palavras é que queres deixar aos nossos ouvintes? Pode, mais perto do microfone, meu amor, para te ouvirem bem. Beijinhos. Beijinhos e bom Halloween. Sim, pois é. Qual é a tua máscara favorita? É a máscara do... Como é que se chama isto? Qual é o... O Stormtrooper. Fica aqui uma sugestão para quem não tiver máscaras. Esperamos ver muitos Stormtroopers para ir a passear. Muito obrigada. Muito obrigado. E até breve. Obrigada. Muito obrigado. Voz da Terra. Um programa sobre vivências, bem-estar e encontros.